Nós vamos respirar bem profundamente. E nesse instante, nós vamos pedir aos guardiões que adentrem o nosso lar. Nós vamos pedir um pouco mais, os guardiões, as baianas, os baianos, os boiadeiros, ciganos e ciganas. E a dona Isaura está aí, né, Vera? Não, ela já foi para casa da filha. Não está Tá. aqui, não. Então tá. Então, nesse instante, nós vamos pedindo toda a proteção desses irmãos, que eles possam fazer toda a asepsia, retirada de forma, de pensamentos, fazendo espirais para que possamos abrir, nos abrir, para podermos, assim, buscar a sintonia com Luiz, com Maria Amélia, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio. E esses irmãos nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo a todos os espíritos que estão ali estudando junto conosco, que possamos ter a expansão do nosso coração, dos nossos sentimentos e a expansão dos nossos pensamentos, que possamos ter essa expansão de consciência e que nesta tarde possa ser uma tarde de muito aprendizado, de muito fortalecimento e de muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Certamente, Maristela. Você ia ler isso aqui, né, Leda? Isso. Eu leio. Tá. Certamente, Maristela, vivi num tempo em que o preconceito social tinha forte influência sobre o meu projeto reencarnatório. Mãe de 4 filhos e avó, trazia na intimidade a angústia típica dos médiuns em assuntos da vida afetiva e sexual. Para a mulher, os filhos são o maior alimento, e as experiências exigentes neste setor amenizam a carga erótica que poderiam tombar para rumos inadequados. Quer dizer aqui que ela, como mãe, né, que ela se dedicava ao trabalho de mãe e tudo, então ela não pensou em mais, e não pensou em outra coisa, não pensou mais Ela nada abriu além mão dela. disso. Abriu mão dela, isso. Abriu mão dela. Abriu mão de tudo aquilo que ela tinha vontade. Ela tinha vontade, ela tinha desejos, mas ela Mas abriu mão de tudo isso devido à responsabilidade da maternidade. é, Tudo bem? Só que aí que é importante. O desejo existe. hum, O pensar existe. ela abriu mão, mas aqui não diz que ela abriu mão, ela Ela diz reprimiu, claramente, né? né? Na vida Ela reprimiu. afetiva, é, Está bem dito aqui, né? Amenizam a carga erótica, não eliminam isso, a carga não erótica. elimina. Ameniza. Tá? Algo mais? Então, aqui, por que que eles trazem, né, tudo isso? Porque, assim, as pessoas começam a entender aquilo que o Sérgio estava falando da homoafetividade, do amor. E quando a gente coloca toda a relação sexual no fator de amor, não há problema nenhum. O problema é como que a gente enxerga isso. Como que a gente trabalha isso dentro de nós? Problema, né? Não fala problema, né? Mas O aprendizado. O aprendizado é esse. nós é que direcionamos como tudo isso vai se expressar fora do nosso ser, né?
Quando eu falo problema, é no sentido assim, você pode sentir uma coisa, eu posso ter diversos desejos, mas na frente da sociedade eu sou aquele ser extremamente, Eu só quis falar sobre isso para não ser um porque problema. lá na internet, sabe como é que é, né? A homossexualidade, a homoafetividade não é um Não, problema. não é. É assim, às vezes o que eu quero dizer é o fator dos nossos desejos, que a gente não consegue assumir, né? E aí isso fica tanto no sentimento quanto no pensamento. Então, muitas vezes você não faz, mas você sente vontade. Aí você fala, qual é o problema disso? Tá lá dentro. Pelo que ela está falando aqui, isso é uma coisa comum no ser encarnado. Então, não é um problema. Na realidade, o que você faz com isso é que pode se tornar um problema. Então, cada um faz as suas escolhas novamente, né? Como você usa essa energia, seria, né? Isso, como você usa a energia. Não abusa e não usa como um vício, como uma coisa mais tendenciosa. Tem Uma gente coisa que natural, normal do ser humano, né? tem gente que descamba para o vício do sexo, né? Então, O vício do sexo, como se o sexo fosse algo sujo, né? Então, assim, como se gostar de uma pessoa do mesmo sexo fosse alguma coisa que Errada. pura, né? pura. Ou usar de preconceitos contra Por isso que eu outras ia falar, que têm o essa preconceito, né? É. O preconceito. Algo mais nessa página? Esse parágrafo aqui, a vivência sexual, eu gostaria que vocês explicassem melhor. A vivência sexual, para quem foi iluminado com o conhecimento espírita, deve passar por outro gênero de conduta. O discernimento sobre a natureza das aspirações que buscamos é um ponto crucial neste tema. Saber o que queremos e estamos buscando para nossa própria felicidade é fundamental. Todavia, a grande maioria, tão logo os hormônios talham os apelos para a prática do sexo, entrega-se às loucas experiências da paixão e do prazer, retirando de si mesmos o ensejo da disciplina que lhes permitiria, primeiramente, o amadurecimento psíquico e emocional, para depois, então, decidir sobre a essência do que melhor preencheria sua sede afetiva e sexual. Você pediu para que a gente explicasse por quê? Mas aqui essa parte, porque, sei lá, eu fiquei confusa. Na realidade, aqui o que ele está falando é o seguinte: que a gente que tem o conhecimento espírita e sabe das implicações de todas as nossas vivências, inclusive a sexual, a gente precisa ficar vigilante nesse sentido, né, para não cair para o caminho errado. E aqui ele ainda fala o seguinte: quando os hormônios começam a trabalhar, né, e as pessoas facilmente caem para promiscuidade ou para o uso do sexo livre, né? Que também não é bom, né? Tá em busca dos prazeres da carne e não da vivência afetiva, que o sexo também ele promulga essa vivência afetiva, né? Desde que no sexo você não esteja procurando o prazer não esteja procurando o prazer, mas a satisfação do outro. Entenderam a diferença? Esse é o meu ponto de vista, tá? O que eu entendo também é assim, para tentar talvez ficar um pouco mais claro.
As pessoas na convivência, né? A gente tem a convivência na casa espírita, a gente tem a convivência no ambiente de trabalho. E às vezes as pessoas ali, nas trocas, homens e mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens, dependendo da sua carência, acaba vendo o outro e acaba despertando nele desejos. Desejo sexual. Sim. E aí, se você deixa esses hormônios, tudo a falar, vencer a você mesmo, você vai acabar tendo um relacionamento ali. Seja essa pessoa do ambiente espírita, seja essa pessoa do seu ambiente de trabalho. Você compreende isso? Mesmo tendo um relacionamento. Então, é para isso que ela vem alertando, no sentido da não, os espíritas já conseguem compreender que isso não seria o certo. Você entendeu? As pessoas, mesmo tendo suas carências, né, tendo as suas vivências, elas precisam compreender isso, do respeito às pessoas que estão ao seu redor. Mas existe uma frase aqui que é muito importante, não só para esse tema, mas para todos os temas na nossa vida. Saber o que queremos e estamos buscando para a nossa própria felicidade é fundamental. Se a gente não tem isso na nossa mente, né, facilmente a gente vai descambar para um lado onde que o resultado daquilo não vai ser bom para a gente. E se você perguntar, isso acontece? Isso acontece em todos os lugares. As pessoas, através das suas carências, elas fazem projeções nos outros e aquilo que ela gostaria de ter. Mas é por causa da sua carência. E aí, onde que a gente tem que estar bem focado no sentido, eu estou fazendo o que aqui? Se eu estou na casa espírita, estou aqui para evoluir, para trabalhar, para ajudar nesse sentido, e não O que eu quero da minha vida é isso. é isso. Você vê que o Antonino tinha um foco, o trabalho. Ele não estava pensando em qualquer outra coisa, ele tinha um foco do trabalho. Ele poderia ter feito outras coisas em outras encarnações, mas nessa encarnação ele estava focado. E é por isso que Jesus falava, não importa o que você fez no passado, o importante é o que você vai fazer daqui para frente, Daqui né? para frente. Entendeu? E isso não deixa de ser uma porta aberta que eles vão utilizar. Aquelas pessoas que têm já marcado lá no seu inconsciente todas essas tendências, é onde que vai ser testada. Deu para compreender, Verita? Deu. Mais alguma coisa? Tanto que, ó, no parágrafo embaixo, ele vem: muitos médios nesse passo tiveram a companhia da culpa como mestra de suas existências. Qualquer desvio para os nossos irmãos guarda um significado extremamente oneroso às suas consciências. Por esta razão, a contenção tem sido, até agora, a melhor alternativa. Aquela coisa que o Sérgio fala, está na cabeça, não está no coração, mas Contenção aqui é controle, né? controle. Isso não impediu-lhes de experimentar a força dos apelos que lhes consome. Em geral, têm esposa, filhos, mas intimamente buscam mapear seus reais e profundos anseios no intuito de melhor aproveitarem a sua prova. Na verdade, eles têm mais sede de afeto do que de prazer neste terreno. As pessoas buscam o afeto devido às suas carências. Carência. E aí as pessoas confundem muitas vezes o afeto com a parte sexual. E aí é onde que as duas brigam. Aí se você está nessa fase e você vê uma pessoa falando com todo carinho, dando toda atenção, sendo acolhedor, se você não tiver o controle, você vai acabar se envolvendo. Você vai criar um castelo de areia, ou um castelo de cartas. E a pessoa muitas vezes nem
sabe o que Então, está acontecendo. Hum, E isso no ambiente. Eu acho que em todos os ambientes, Qualquer ambiente de ambiente, né? trabalho, Ambiente de ambiente, trabalho, ambiente, né? Tem uma ambientes, comunidade de amigos, né? Uma comunidade de amigos ali, qualquer lugar. vai ficar difícil. Vai ficar difícil essa caminhada. Algo mais nessa página? Eu marquei também o parágrafo seguinte, mas eu acho que nós já explicamos tudo, né? Acho que não tem, já foi tudo explicado. Então sim. tá. Na outra página, alguma coisa. Nessa, não? Não, eu só marquei aqui a mediunidade com Jesus, que é para, acho que, efetivar esse pensamento. Se você tem pensamentos bons e entende o que é a mediunidade, né, os ensinamentos do Evangelho, você não vai ter essa perturbação, você consegue distinguir melhor, né? Então, ele fala assim: a mediunidade com Jesus é incompatível com a perturbação, minha filha, com o desequilíbrio e com o abuso. É só isso. É no sentido, né, de que se a gente tem essa mediunidade, está equilibrado, se não tem nada dentro da gente que a gente omitiu, que a gente está no controle, está tudo certo. Agora, se tem os nossos controles aqui dentro, a gente vai ter desequilíbrio. Mas Senão é uma necessidade, essa, né? essa frase aí, o sentido dessa frase completa com a frase anterior. Não sei bem, mas quando na vida física aprendi que a mediunidade com Jesus é incompatível com a homossexualidade. A mediunidade com Jesus é incompatível com a perturbação, Minha filha. Uhum. desequilíbrio e com o abuso. É só isso. Então, não é a questão de ser homossexual ou homoafetivo que é o problema, mas sim Pois é. você faz isso com equilíbrio ou não, né? Se você tem Uhum. equilíbrio ou não. Ou se você tem aceitação e você aceitou esse fator Que é desequilíbrio, né? que traz o desequilíbrio. É. Então, por isso que eu falo, às vezes é aquela coisa do desejo, tá aqui dentro, não tá trabalhado, Mas tá no controle. Aí, se você vai trabalhar mediunicamente, você não está bem bem. então, mas assim, é que a gente transforma determinados assuntos que são tabus e foco de preconceito nos dias, nos nossos dias, né? Em coisas maiores do que as outras, né? Mas qualquer desequilíbrio que você tenha vai afetar. Então não é por ser homossexual, homoafetivo, ter desejo em uma outra pessoa, que é diferente de, por exemplo, você De ter uma desequilíbrio no tem atrás. relacionamento com a sua família. É que talvez você não está conseguindo entender Hum. o que eu quero dizer. Eu quero dizer, quando a gente não consegue trabalhar as nossas contrariedades, com aquilo que a gente vai colocando dentro da nossa pastinha, a gente não está sendo verdadeiro. E na hora que a gente vai trabalhar mediunicamente, a gente tem essa dificuldade, porque a gente não está bem com a gente mesmo, seja ele o assunto que for. Então, você falando dessa forma, legal, porque você não focou na Não, o homossexualidade. pro- É No todo, desequilíbrio falando do todo. causado. É do todo, desequilíbrio. É isso aí. né? Seja A Maris, sexual, de harmonia, de conflito. Se a gente não tiver equilibrado, a gente vai atrapalhar a mediunidade, né? a gente vai estar desequilibrado. A gente desequilibrada, a gente já abre uma porta para os nossos irmãos, É. porque a gente está desarmonizada. E aquele que tá, a gente vai dar passe, a gente vai fazer algum trabalho, a gente vai tem uma tendência a se envolver, porque a gente já está no desequilíbrio.
ele também está no desequilíbrio. Aí junta. É a somatória. Quando eu falo assim, é aquilo que a gente não consegue trabalhar, sabe? Aquilo que a gente foge, Que não tá resolvido, né? não está resolvido Seja dentro de Resolvido. a mágoa, né? Qualquer sentimento, não é Qualquer isso? qualquer sentimento, sentimento. revolta. É, Já desequilibra, já não dá não dá o ligamento com a espiritualidade, Não, porque a gente não está bem. né? Algo mais? Não, acho que aqui, mas até ele fala lá embaixo, eu misturo muito na minha cabeça. É um problema da pessoa mesmo, não de sentimentos, né? De misturar. Eu acho que aqui, se a gente fizer assim, se tiver a gente uma conversa no sentido, né? O que que a gente busca no sentido assim de um relacionamento, né? Seja ele de amizade, seja ele qual for. Não é a troca, o afeto, o carinho, esse tipo de coisa. Sim, Quando você não consegue ter, você se sente carente. Tem pessoas que são mais carentes do que a outra, que buscam muito mais. Então, tem pessoas que estão sempre nessa busca de ter esse carinho, ter esse olhar, ter esse acolhimento. Nunca é suficiente. Precisa sempre mais. Nunca Sempre tá mais. bom, né? A gente se fala assim. Porque ela não consegue se sentir bem, muitas vezes, É com esse ela, carinho né? com ela mesma. Então, ela precisa do outro, né? E algumas vezes essa leitura é feita na parte sexual. Que o sexo, isso vai me completar, esse afeto, vai me acolher, eu vou ter acolhimento, e aí aonde que a forma errada de se ver, no sentido de tentar buscar algo que não preenche, e muitas vezes vai deixar um vazio muito maior. É assim que eu vejo, tá? Uhum. Que eu interpreto, né? Porque aqui ela deixa claro, não é homossexualidade por si só o problema, mas é essa conduta afetiva inserida, é essa busca. Uhum. É assim que eu vejo, entendeu? No caso de uma pessoa projetar na outra, que só ela pode fazer feliz. Aí há um desequilíbrio, porque a outra pessoa vai se sentir o quê? Muito pressionada. E às vezes onde há conflitos, que a pessoa acha que aquela pessoa é que tem, como se diz, é o tudo dela, no caso. Tábua de salvação. A tábua de salvação, isso, eu não achava a palavra, a tábua da salvação. Então, aí aquela pessoa consegue, às vezes, promover o desequilíbrio emocional, e uma estabilidade, porque a outra pessoa pode se sentir o quê? Sufocada, sugada, não é? Porque eu conheço um caso que já aconteceu isso. E realmente é um desequilíbrio muito grande. Poderia ser tudo diferente, mas talvez a carência da outra pessoa jogava muito que aquela pessoa era a tábua da salvação dela, entendeu? Mas Aquela coisa. esse desequilíbrio, e isso é um desequilíbrio mesmo, porque a gente já estudou em outros livros que Deus fez a gente completo. A felicidade está dentro de nós, não está fora.
Então Então, não é a o pessoa outro não que vai me enxerga fazer isso. feliz. Vai buscar no outro. Ela busca no outro, ou talvez, É uma sei lá, não tem transferência. coragem de tomar atitudes certas, É de isso aí. mudar, de modificar os pensamentos. E aí, a gente, assim, existem diversas coisas, são as É, marcas do passado, sim, é a imaturidade de não querer assumir, é, é um amor que não existe, que não porque, existe, exato. porque aí é uma paixão, né? É um controle, é uma obsessão, mas isso não é amor, porque Sim. o amor, ele liberta, né? Ele não restringe, É, ele porque liberta. aquela pessoa, ela acaba aprisionando a outra, porque ela acha que é a pessoa, a tábua de salvação dela, entendeu? Tá. Que eu também entendo como uma certa obsessão. É aquilo que a gente fala, que terceiriza a responsabilidade para outra pessoa que tem que suprir aquela necessidade que ela acha, né, que a pessoa tem que Por isso que a suprir. gente, se a gente for parar para pensar, a gente tem que caminhar muito em relação ao amor, né? É. Porque a gente está, assim, se for falar na escada, se for colocar uma escada, a gente está no primeiro, segundo degrau. Se a gente ainda, Uhum. sabe, se a gente conseguiu subir um, porque ainda a gente ainda tem muito de obsessão, a gente tem É. muito de controle, de possessão, tem que ser nada. A gente cobra, né, do outro, às vezes sem dar o melhor da gente, né? Tem que ser. E quando a gente entra nessa fase, nós paramos, Sérgio, que já são 6 horas. Nós paramos em é difícil entender isso.